Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse dia, por tudo que nos deste nele, tudo que nos permitiu viver nesse dia. Obrigado. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, após um dia de trabalho, vivendo a comunhão, cantando louvores e agora diante da sua palavra. Olha para a nossa vida e, através dela, ministra ao nosso coração a sua palavra, que todos possam entender o que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Lucas 19 diz assim, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Esse texto ele é bastante conhecido, e o texto que antecede também, 18:35 a seguir, tem a cura do cego de Jericó. Então esses dois fatos aconteceram em Jericó. Zaqueu era de Jericó, o que aconteceu com Zaqueu foi em Jericó. Diz o texto, versículo 1, atravessando Jesus Jericó, né? Foi quando Zaqueu desejou vê-lo. E a cura do cego também foi em Jericó. Ninguém sabia quando isso aconteceu, mas Jesus nunca mais voltou lá. Eles não sabiam disso, mas nós sabemos hoje, porque a Bíblia revela que Jesus não voltou mais em Jericó. E eu quero pegar esses dois textos, colocá-los um ao lado do outro, para nós meditarmos sobre as maiores oportunidades da vida. Talvez teríamos dificuldade se alguém nos perguntasse: qual foi a maior oportunidade da sua vida que você já teve? O que nós entenderíamos como oportunidade da vida? Uma oportunidade financeira? Uma oportunidade de lazer? Uma oportunidade de compra? Uma oportunidade de venda? Uma oportunidade de relacionar-se? Muitas oportunidades. Então vamos entender que oportunidade é aquilo que vem de encontro. A palavra tem origem em opor, opor-se, oposição. Então oportunidade é aquilo que vem de encontro com a gente, que nos confronta. Nós sabemos que oportunidades perdidas jamais voltam. Você pode ter outras maiores, melhores, piores, mas as perdidas não voltam mais. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade de oferecer um culto aqui. Quem não veio, perdeu a oportunidade. Ele pode ter muitas outras, melhores, maiores, iguais, mas essa não volta mais. Essa é para quem veio, para quem está aqui. O que vai acontecer aqui é para quem está aqui. Quem não veio, perdeu. Ele não terá outra igual essa. Ele pode ter semelhante, mas essa não volta mais. Então, queridos, dentro dessa linha de pensamento, vamos definir também que a oportunidade da vida não é oportunidade para a vida.
Quando a gente fala de oportunidade, geralmente a gente pensa que é coisas para a gente. Oportunidade de negócio, de comprar, de vender, de passear, se relacionar. Não é. Estou falando de oportunidade na vida. Aquela oportunidade que você, como um ser vivo, como um ser humano, não poderia perder aquilo em sua vida. E não apenas para a sua vida. Porque quando as oportunidades da vida passarem, você vai continuar vivo, salvo ou perdido. A vida continua. As oportunidades passaram. E essa oportunidade que te mantém na vida é que nós vamos aprender com Jesus sobre ela. Uma reflexão tanto quanto profunda, mas abençoadora. Então nós temos dois fatos que aconteceu em Jericó. Jericó era uma cidade sacerdotal. Morava, na época, aproximadamente 12 mil sacerdotes lá. Por isso Jesus, quando contou a parábola do bom samaritano, disse que ele descia de Jerusalém para Jericó, passou o sacerdote, passou o levita. Isso fazia parte da rotina deles. 30 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém, e esse trajeto era feito a pé, quando se ia para Jerusalém para adorar ou para cumprir os seus turnos de trabalho. Era uma cidade sacerdotal. Jericó também é uma cidade que no passado, quando o povo de Deus destruiu sob o comando de Josué, ela foi amaldiçoada. Josué amaldiçoou Jericó e disse: maldito será quem reedificar os teus muros. E Jericó é uma cidade muito pobre até hoje. Quem vai a Israel acaba indo a Jericó, ali na Palestina, e é uma cidade muito pobre, muita necessidade até hoje. São fatos curiosos sobre Jericó. Nesse episódio que Jesus passou por Jericó, ele curou um cego pobre, pedinte, que estava à beira do caminho. Acredito que deveria ter mais cegos lá, ou pessoas que precisavam de um milagre, mas o cego é que foi curado, o cego de Jericó. E também foi curado ali o rico Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos, portanto um homem público, né? Trabalhava na coleta pública. Eles geralmente eram bens de vida, e Zaqueu, como era chefe ainda dos publicanos, então o texto já diz logo, ele era rico, ele era culto, ele era um camarada líder, e ele era rico, bem diferente do cego. O cego é pobre, é pedinte, está sentado na beira do caminho, ali observando tudo o que acontece. Ele não tem condições de ganhar a vida, ele depende da boa vontade dos outros. E o Zaqueu, no outro extremo, ele é rico, ele só tem um problema, ele é rejeitado porque ele é publicano, ele é judeu, e um judeu que é publicano, ele é um traidor da pátria, ele está cobrando imposto para Roma de judeus. E os impostos eram criminosos, eram cruéis, era quase tudo que a pessoa ganhava, então havia muito ódio. Um judeu jamais saudaria um publicano, ele não diria shalom, ele não seria aceito num culto, ele não fazia parte de uma conversa de judeus, eles eram detestados. Tanto é que a Bíblia fala pecadores e publicanos, quer dizer, pior do que pecador. Fala prostitutas, pecadores e separa publicanos, quer dizer, uma classe pior de pecadores. Eles eram considerados assim. O que nós temos em comum é que os dois queriam ver Jesus. Os dois queriam ver Jesus. O cego ouviu que Jesus passava por Jericó e uma multidão acompanhava Jesus por causa dos milagres, por causa da sua pregação. Então ele ouviu aquele piseiro em Jericó. Ele é cego, mas não é surdo, né? E ele perguntou: o que é isso? O que está acontecendo? E alguém disse: ó, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, está passando pela cidade. Quando alguém deu essa informação para o cego, ele abriu a boca a gritar. O que não é comum, porque esse cego, nós vamos ver que ele é um homem lúcido, ele é um homem entendido, as suas palavras são medidas, ele sabe exatamente o que ele está falando. Não se trata de uma pessoa
emocionalmente descontrolada, que descobriu que existe uma possibilidade dele abrir os olhos e operar um milagre, ou se ele tinha alguma informação de Jesus, e ele começou a gritar que nem um doido. Não é isso não. Primeiro porque ele sabia que ia acontecer o que aconteceu, que o pessoal ia mandar ele calar a boca, que ele estava atrapalhando o que estava acontecendo. Então a primeira coisa que a gente vê neste cego é que ele percebeu pela movimentação que não se tratava de uma autoridade qualquer, ele não se interessaria. Não era uma autoridade romana, não era uma autoridade religiosa. Ele notou alguma coisa que ele se interessou. E quando a resposta foi Jesus de Nazaré, ele então começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, é um pedido, é uma oração messiânica. Ninguém chamava Jesus de Jesus, filho de Davi, só quem acreditava que ele era o Messias. Porque para todo mundo ali, Jesus é filho de José e Maria. Davi está lá atrás, séculos. O que tem a ver? Ele está no escuro, cego. Ele não está vendo nada. E alguém diz: Jesus de Nazaré está passando por aqui. Olha o conhecimento que ele tinha. Jesus de Nazaré é o Messias. Ele é o cumprimento da profecia de Deus a respeito do trono de Davi. Ele é o Cristo que havia de vir. Quem está passando aqui em Jericó é Deus. Filho do homem, todo lugar na Bíblia, lá no Apocalipse, quando se refere a Deus humanizado, é chamado Filho do homem. E quando se refere ao trono que não terá fim, a tribo de Judá, porque Jesus havia prometido que o trono de Davi não teria fim, falava da descendência de Davi, que é ele. Então a expressão Jesus, filho de Davi, vem de alguém que sabe exatamente o que está orando. Oração curta. Filho de Davi. E se Deus está passando aqui, o que você vai falar com Deus? Olha a profundidade do seu pedido. Tem misericórdia de mim. Porque misericórdia é o que todo mundo deve pedir quando ele tem plena consciência que ele está falando com Deus. Ele não deve pedir outra coisa antes. Misericórdia é graça ao miserável. Porque o homem não pode se dirigir a Deus e viver. Jesus não morreu ainda. Não existe o sangue expiador. O véu do templo está lá. Deus está do lado de lá e a gente está do lado de cá. Seu sangue não foi vertido. Ele não venceu a morte. Quem falou tudo isso para o cego? De alguma forma ele sabia disso. Ele era um profundo conhecedor das coisas que se passavam no mundo espiritual e sabia, ele que estava acostumado a ouvir o barulho de quem passa, de quem vai, de quem vem, e tentando captar a presença de quem vem pela audição, de repente ele percebe que aquele dia não era um dia comum, que aquele dia estava acontecendo algo diferente. E quando alguém falou Jesus de Nazaré, era a oportunidade da vida dele. Jesus não voltaria mais, mas ele não sabia. E quando alguém falou: você está incomodando o mestre, é melhor você calar a boca, para de gritar. Aí que ele gritou mais ainda. Aí ele gritava mais alto. Quando ele estava gritando, Jesus para, e com ele para a multidão, e ele manda chamar o cego. Os irmãos conhecem o texto. Quando ele chama o cego, ele faz uma pergunta que nos surpreende. O que você quer que eu te faça? Jesus, filho de Davi, Jesus entendeu a oração dele. Tem misericórdia de mim, respeitosamente ele está se dirigindo a Deus. Ele está dizendo: você é... no escuro ele está, mas ele está falando: você é Deus, você está aqui na minha frente, eu não estou te vendo, você está me vendo. E Jesus pergunta: o que é que você quer? Olha, um pedinte, um cego, ele poderia pedir 1000 coisas. Eu não sei como ele ficou cego. Eu creio que ele não era cego de nascença, porque quando há cego de nascença, a Bíblia cita, como em João 9. Aquele cego de João 9 era cego de nascença. De todos os cegos que Jesus abriu os olhos, aquele é o único que era de nascença. Os outros viram por um tempo, ou por um acidente, ou por uma doença, alguma coisa aconteceu, eles perderam a visão.
E Jesus pergunta para ele, o que é que você quer que eu faça? Olha, o que um cego quer? Dinheiro? Mudança de vida? Uma casa, um apartamento, um iate? Ele falou, Senhor, eu quero te ver. E a conversa vai num nível, além do que a gente pode perceber numa primeira leitura, que Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Vai em paz. Jesus não diz para ele, olha, você é um cara feliz, você foi curado. Conta para todo mundo. Ele foi curado, mas Jesus disse, a tua fé te salvou. Era uma oportunidade de salvação para aquele homem que tinha conhecimento da profecia do Salvador, estava esperando a oportunidade da vida dele, e quando o Salvador passou por perto dele, ele não deixou a oportunidade da sua vida passar. A tradição diz que ele seguiu Jesus, que ele fez parte da igreja primitiva, que ele se tornou um fiel seguidor. Agora, ele já não é mais um pedinte, agora ele já não é mais um cego, agora ele é um filho de Deus que segue Jesus e vai continuar ouvindo as orientações de Jesus. Então, queridos, nós nos enganamos quando nós nos aproximamos de Deus com as nossas percepções, muitas vezes equivocadas, justificadas para nós mesmos. Então a gente fala para Deus o tempo todo um monte de coisa que não convence nem a gente mesmo. E quando a Bíblia fala que Deus, os seus olhos percorrem toda a terra procurando os fiéis, nós vamos ver nesses dois textos, Jesus salvando uma pessoa no meio da multidão como que pinçando alguém. Ó, esse camarada aqui, ó, é ele. E o que ele não fez com aquela multidão que estava ali em volta. Então eu tenho certeza que muita gente ali tinha necessidade de salvação. Eram pedintes de outra forma, eram perdidos de outra forma. Gente que andava atrás de Jesus por causa de milagre. Essa multidão que vai dizer lá na cruz, crucifica-o, crucifica-o. E Deus sabe do que o homem é capaz. Ele nos criou, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quando alguém o procura querendo achar. Ele sabe quando alguém procura da profundidade do seu ser. A oração deste cego revela que ele sabia exatamente o que ele estava falando. Ele não saiu pedindo que nem um doido, um monte de coisa não, que qualquer um faria. Ah, Senhor, porque eu sou cego, porque eu moro aqui em Jericó, porque eu estou aqui tanto tempo, e ainda bem que o Senhor paga. Qualquer um diria isso. Ele está dizendo para Deus, eu sei que eu estou diante de Deus, eu tenho que falar o mínimo possível e ouvir o máximo que eu puder. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. O que você quer? Ver. Não tem jeito de ser mais sucinto. Eu quero ver. Ele não pediu para Jesus, me salva. Jesus não falou para ele, você estava perdido. Mas a procura dele por Deus, aguardando o momento de Deus, esperando, talvez sedento de salvação, porque somente um sedento cede tão rápido diante da água. Ele conversa tão pouco e Jesus revela tanto para ele, dizendo, olha, a tua fé. Mas ele era um cego. Como é que um cego mantém a fé dessa? Ele devia falar, a vida foi uma fatalidade, a vida não foi boa para mim, a vida só trouxe coisa amargura. Ele tinha motivos 1000 para não ter uma convicção dessa. Mas tinha. Ele não ficou dizendo, eu não sei o que eu vou comer amanhã, Deus é bom, Deus existe, mas acho que ele me esqueceu. Não, ele sabia exatamente o que estava acontecendo, que Deus é Deus e o problema do pecado é o problema do pecado, e que o homem vive o que vive porque rompeu com Deus. Parece que tudo isso estava muito definido, ele não tem nenhuma reclamação, ele não tem uma lista de pedidos, ele não tem oração longa, ele não tem argumento, ele não tem clamor. Ele falou, Jesus está passando por Jericó, Jericó é onde eu estou na beira do caminho, ele está passando no caminho da minha vida, é a minha chance. O Zaqueu, o que Zaqueu está fazendo cobrando imposto? Bom, Roma dominou o mundo todo, dominou Israel também, colocou pesados impostos, então o povo de Israel agora é escravo. Tem liberdade religiosa, tem uma liberdade social relativa, mas é escravo. Zaqueu falou, eu vou me arranjar aqui. Como muitos fizeram em Babilônia, como muitos fizeram no Egito, muita gente se adaptou. A vida de judeu ficou muito difícil. A vida de judeu no Egito ficou muito difícil, muitos judeus viraram egípcios.
A vida de judeu na Babilônia ficou muito difícil, muitos judeus viraram babilônicos. A vida de cristão no mundo está muito difícil, muito cristão virou mundano. Foi. Se adaptou ao meio. Está difícil ser judeu no Império Romano. Zaqueu era um filho de Abraão, Jesus vai falar no fim, isso era um filho de Abraão que estava perdido. Então ele era um filho de Abraão, ele era um filho da promessa, ele tem direito ao céu. Existe um sonho de Deus com os filhos de Abraão, existe um plano de Deus. Deus tem um movimento celestial, angelical, eterno com este povo. E o que Zaqueu está fazendo lá cobrando imposto? Roubando todo mundo. Se adaptando ao meio. Todo mundo rouba, vou roubar também. Todo mundo peca, vou pecar também. Todo mundo farreia, vou farrear também. Todo mundo fez isso, vou fazer também, vou seguir o curso. Até aí, compreensível, né? Seguiu as inclinações da carne, rejeitou a voz do Espírito, abandonou a fidelidade a Deus, o primeiro amor. Está lá agora cobrando imposto do seu povo. O importante é que ele está defendendo o seu, a seu ver, honestamente. Por que honestamente? Ele foi contratado para trabalhar, trabalha, ganha o seu salário. Publicanos ganham bem. Ele era chefe, ganhava mais ainda. Só que tem uma coisa no coração deste rico que nos chama a atenção. O que um rico quer ver Jesus? Rico geralmente não quer ver Jesus. Eles estão felizes, estão bem. A vida está boa. O pessoal que quer ver Jesus é o cego. O cego é pedinte, é o pessoal que está atrás dele esperando ele fazer milagre. Aquele pessoal que está atrás dele para ver se ele multiplica os pães, se ele resolve os problemas. É gente que tem lista de pedido. O Zaqueu, a vida dele está tranquila. Ele tem fortuna, ele está bem, ele é chefe, ele está empregado. Mas a prova que ele não estava bem com tudo isso é que ele devia dentro dele aguardar um momento para se livrar de tudo aquilo que ele foi se enfiando. Ele quer ver Jesus, mas como que ele vai ver Jesus? Se ele é baixinho e tem uma multidão em volta de Jesus. Essa multidão é de judeus. Judeu não suporta ele. Ele não tem a menor chance de pedir para alguém levar ele lá. Ele não tem a menor chance de chegar até lá sem ser conhecido. Ver de longe ele não vai conseguir porque ele é pequeno. Eu acho que ele deveria desistir. Que é um posicionamento de ricos, né? Os ricos geralmente, eles falam, se não for fácil, se não vir de bombejada, eles não gostam de sacrificar nada. Mas ele não desistiu. Deu uma olhada no trajeto de Jesus, viu por onde ele ia passar, correu adiante. Você pode imaginar? O rico Zaqueu, conhecido chefe dos publicanos, dando um pique nas ruas de Jericó para alcançar a multidão e lá na frente subir sozinho numa figueira brava. Uma figueira brava é uma árvore grande, para você entender como essas árvores de sombra nossa aqui, maior ainda. Árvore grande, sombrosa. E ele faz isso, ele sobe lá. E por que ele está fazendo tudo isso? Se ele tivesse que responder por ele mesmo, Zaqueu, você está doido? Olha a tua posição, rapaz, você é o cara, você é o chefe publicano. Jericó é uma cidade pequena, todo mundo te conhece, você é rico. Correndo nas ruas de Jericó, subindo numa figueira. Ele dizia, eu preciso ver Jesus, eu quero ver Jesus. Mas o que vai acontecer se você só ver Jesus? Nada. Mas parece que o texto quer nos dizer que quando um ser humano ele tem uma predisposição dentro dele, fiel, sem enganos, sem argumentos, sem firulas, porque Deus nos conhece, Deus sabe que Ele nos fez e Ele sabe que nós temos capacidade humana de percebê-lo. A gente não percebe porque a gente é bruto espiritualmente falando. O mundo é bruto. Então Deus sabe até onde o homem pode percebê-lo. A partir de onde o homem não pode percebê-lo, ele se revela. Ele dá a fé. Mas a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Sabe o que o Salmo 19 está dizendo? Que o homem consegue, se ele quiser, ele consegue crer que Deus existe só de olhar para o céu. Se ele parar para pensar e usar toda a sua inteligência, racionalidade, e pensar no céu, ele vai chegar à seguinte conclusão: tem um Deus que criou isso daí.
Isso aí não é obra do acaso, não. Isso não é uma evolução da matéria, não. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que o homem tem essa capacidade. Além da capacidade racional, ele tem o espírito, ele tem a capacidade de crer, que é quando ele pode avançar além dos olhos. Então, com a minha inteligência, eu posso perceber Deus até um nível. Com o conhecimento que você tem da vida, você percebe Deus até um nível. Mas com a fé, você passa para onde a ciência parou, você continua. Onde a história parou, você continua. Quantos na Bíblia creram em Deus contra a razão? A virgem dar à luz um filho, tem explicação científica? Abraão e Sara ser pai de uma nação, um com 90 anos, outro com 100, tem explicação científica? E Abraão creu, ele creu além da razão, ele creu além da ciência. Ele passou a viver num tempo longe do tempo dele. Se perguntasse, quando Deus fez isso na história da humanidade? A resposta seria nunca. Quando Deus falou para Noé, faz uma arca que eu vou mandar o dilúvio. Quando que teve dilúvio? Nunca. Por que ele obedeceu? Porque o homem tem o Espírito. Quando ele quer obedecer o Espírito dele, inclinando ao Espírito de Deus, ele tem capacidade de crer. E há uma recompensa gigantesca, uma recompensa maravilhosa quando Deus, quando Jesus, quando o Espírito Santo, quando o Evangelho encontra pessoas que realmente estão procurando por Deus. Ele vai ser encontrado por Deus. Eu conheço dezenas de testemunhos de gente que procurou Deus nos lugares mais absurdos, onde Deus não está. E Deus arrumou um jeito de encontrá-los e salvá-los. Por quê? A palavra diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E o que anda num caminho reto, esse me servirá. Então tinha muita gente necessitada de Jesus, que se achava muito mais íntimo de Jesus, muito mais perto, eu nem duvido que eles o fossem. Zaqueu era o menos provável ali que seria abençoado. Mas havia uma busca sincera no coração dele, havia um desejo de se relacionar com Deus, que você vai ver que quando ele sobe na figueira, e Jesus, passando por aquele caminho, ele para debaixo da figueira e olha para cima. Qual a possibilidade de Jesus olhar para cima numa situação dessa? Zero. Está caminhando, uma multidão te acompanhando. Você vai procurar alguém em cima de uma árvore? E se tivesse alguém em cima de uma árvore, você saberia o nome dele? Como é que Jesus sabia que era Zaqueu que estava lá? Veja a recompensa desse homem, assumidamente pecador, desesperado para ver Jesus. Não queria um milagre. Não queria ser convidado, não queria convidar Jesus para dormir na casa dele. Ele estava disposto a se contentar com muito menos, ele queria vê-lo. Ele deveria ter ouvido de Jesus algumas coisas, ele queria vê-lo. E quando Jesus olha para cima e o chama pelo nome, Zaqueu é tomado de uma alegria que Jesus disse para ele, desce depressa, desce depressa. Olha que interessante, para o cego ele falou, levanta-te, o mestre chama. Para o Zaqueu ele falou, desce. Um está muito lá embaixo, ele manda erguer. O outro está muito lá em cima, ele manda descer. Nivela. E ele olha para Zaqueu e fala, desce depressa, porque me convém, eu quero. Não precisa nem me convidar. Eu estou me convidando, eu quero pousar na sua casa hoje. Para quem estava fazendo uma via sacra humilhante, passando por cima de todas as suas barreiras humanas, religiosas, psicológicas, para ver Jesus, e agora Jesus o chama pelo nome, ele não tem mais dúvida que ele é Deus. Olha para cima, quem sabe vê o seu rosto escondido entre as folhas, e ele chama pelo nome e fala, desce depressa, porque eu vou pousar na sua casa. E ele não falou mais nada, não fez nenhum tratado teológico. Zaqueu já abriu a boca e falou, Senhor, se eu roubei alguém... Ele tinha roubado muita gente, inclusive a Deus. Eu vou devolver. Vou devolver 4 vezes mais. A orientação de devolver o roubado 4 vezes mais, ela era romana. A orientação judaica era mais branda. Era devolver acrescido de 1/5. Ele vai para a romana.
Falou, olha, se eu defraudei alguém, quem me procurar aí falando que eu roubei, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. E eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Aí Jesus diz, hoje veio salvação a essa casa. O que tem a ver a salvação com o que Zaqueu está falando? Enquanto aos nossos olhos parece um milagre comum, o que Jesus está operando nos 2 casos é a oportunidade da vida, o milagre da salvação, um milagre sem preço. Um milagre que muitas vezes nós não valorizamos, mas quando ele for perdido, nós vamos ver que todos os outros perdem o sentido. A oportunidade da nossa vida é o milagre da salvação. Tanto é que Jesus não se empolga em ver o cego vendo. Ele falou, olha, a tua fé te salvou. Salvação e milagre são coisas distintas. O milagre é uma bênção que ela vai durar por um tempo. Ele não vai ficar enxergando agora para o resto da vida. Um dia ele vai morrer. O paralítico que andou, um dia ele morreu. Mas a salvação, ela vai entrar na vida da pessoa e colocar o nome dela no livro da vida, e essa é a oportunidade da sua vida. E quantos religiosos perderam a oportunidade da sua vida porque se contentaram com a religião, porque se contentaram com a busca que eles entendiam que essa era o suficiente para Deus. Pode observar nas pessoas que seguiam Jesus que eles tinham um comportamento diferente dos religiosos ao atender um chamado. Imagine Mateus na coletoria e passa um homem lá, ele sabe que ele é um líder religioso, mas Jesus era um ser controverso ainda. Ele não era o Cristo ressurreto, ele está começando o seu ministério, ele ainda nem escolheu os 12 discípulos, e ele passa e fala assim, vem, segue-me. E o cara larga a coletoria, um publicano também, e vai embora. E aí, quem bate o cartão no dia seguinte? Quem paga minhas contas no final do mês? Como? Como alguém cede assim? Essas pessoas tinham uma visão que muitas vezes nós não conseguimos perceber numa primeira olhada. Elas eram sedentas de salvação. E uma vez quando você procura Deus por essa bênção maior, as outras ficam menores. Elas quase que desaparecem. Tudo perde sentido. Quando você não tem essa bênção, na vida, as coisas para a vida ficam gigantes. E a vida fica pequena. Você pode observar que a vida de uma pessoa comum, como qualquer pessoa, é ele dar a vida dele para conseguir as coisas. E quando ele tiver coisas, ele vai ver que ele não tem vida, porque aí a vida acaba e as coisas ficam aí. Ele não conseguiu entender o que é coisas para a vida e a vida que usa as coisas. Então é comum a pessoa fazer da grande motivação central da sua vida conquistar coisas. Por que ele quer coisas? Porque ele quer viver coisas, ele gosta da vida, ele ama viver, ele quer viver o melhor. Mas se eu amo a minha vida, o que eu tenho que fazer é preservá-la, é salvá-la. Porque se eu não salvá-la, se eu não aproveitar a oportunidade da minha vida de salvá-la, as coisas se perderão com ela. E tudo que eu chamo de meu deixará de existir. Então, queridos, encerrando, nós vamos ver que Zaqueu recebeu Jesus gostoso. O que o evangelista está querendo dizer? Que havia um contentamento. Como que tem um contentamento? Ele acabou de perder 50% dos seus bens. Ele acabou de prometer que ele vai devolver tudo que ele roubou. Praticamente, financeiramente, ele está quebrado. Como é que esse homem está num contentamento desse? Vem do Espírito. É como alguém que pela fé, ele entendeu o que significa estar na condenação eterna no momento. Imagine alguém que recebeu uma pena de morte eterna no lago de fogo. Mas aí você fala para o apenado assim, olha, fica tranquilo, enquanto você não morrer, você vai ter uma vida boa. Vai comer, beber, farrear, a sua vida vai ser boa. Só quando ela acabar, você está condenado à morte eterna no lago de fogo. Quem lê o Evangelho, é isso que ele vai saber que o homem tem contra ele. As pessoas não acreditam nisso, portanto, eles vivem como condenados, apenados, num tribunal que não tem apelação, que é o tribunal de Deus. A condenação é imposta por Deus,
por causa da rebelião dos homens que se uniram a Lúcifer. Mas eles não acreditam, eles estão rindo, brincando, para lá, para cá. Eles se referem a Deus, eles vão numa religião, se dizem que Deus é bom e no fim Deus vai salvar todo mundo. Eles nunca procurou ouvir a palavra de Deus e o que é que Deus diz a respeito. Quem já leu, sabe e acreditou no que Deus disse, então isso para ele é uma verdade. O cego se sentia perdido. Ele aguardava pelo Cristo, o Messias. Ele não está lamentando a sua situação de pedinte. A oração dele não revela isso. O Zaqueu não está plenamente feliz porque ele está bem financeiramente, dizendo, minha vida deu certo. Ele tem um conhecimento que vai além disso. Isso que satisfaria a maioria das pessoas não preenche o coração dele, como não preencheu o coração do jovem rico, que a Bíblia fala que ele era muito rico, mas ele tinha certeza que ele não ia participar da vida eterna. Ele procurou Jesus e falou assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Se ele está procurando herdar, é porque ele está fora dela. Ele sabia disso. Sabia que ele era rico, sabia que ele era judeu, sabia que ele sabia a lei, ele sabia que ele estava em Israel, só que ele sabia que ele estava fora da vida eterna. Então quem está numa pena de morte eterna e vê a possibilidade de ter cancelado toda a sua culpa e entrar na vida celestial, na vida eterna com Deus e seus anjos, nas moradas celestiais, você acha que ele vai se preocupar com as coisas que ele roubou e que ele carrega e que ele ajuntou e que é dele? Não. De imediato. E Jesus falou, olha, hoje veio salvação. Que era? Ele falou, olha, porque ele é um filho de Abraão. Estava perdido. E eu, filho do homem, vim buscar e salvar o que se havia perdido. Quando que nós diríamos que Zaqueu era um filho de Abraão? Nós diríamos, você é um maldito traíra. Cobrador de imposto, tem que morrer um miserável desse. Esse dinheiro que ele usa é tudo roubado. Mas Jesus falou, não, é um sobrevivente no meio, ele foi seduzido. Isso, queridos, tem acontecido ao longo da história da humanidade. Então, quanta gente perdeu as bênçãos de Deus porque o povo de Deus ia para o deserto. Sair do Egito e ir para o deserto, com a mala nas costas. Isso não deve ser de Deus, não. Sair de Israel, deixar queimar o templo e ficar preso em Babilônia, isso não deve ser de Deus, não. Depois voltar de Babilônia e reconstruir tudo que Deus deixou destruir. Então hoje nós olhamos para o mundo oferece uma vida mais tranquila, mais prazerosa, mais solta, você é mais senhor. A vida cristã, ela te chama a um compromisso sério, um compromisso de vida ou morte. E muita gente está se adaptando ao mundo. Eles perderão o melhor de Deus, Deus. E quando você perde Deus, não sobra nada. Então esses dois exemplos são de pessoas que tinha muita gente perto deles com as mesmas necessidades deles, mas eles estavam focados numa oportunidade de Deus na vida deles. E quando a oportunidade chegou, eles não desperdiçaram. Eles abriram mão do que tinha que abrir, mas eles não podiam deixar passar a oportunidade da vida deles, que era a salvação deles. A nossa salvação não é negociável. Pode nos acontecer o que acontecer, o que a vida nos trouxer. Não tem problema. Nós só não podemos perder a nossa salvação. E nós encontramos na palavra Jesus dizendo, olha, você que deixou o seu primeiro amor, eu vou tirar você do teu lugar. Por quê? Porque você deixou de amar a Deus. Então, essa palavra, ela revela que Deus não está no meio da igreja, o Espírito Santo não está habitando, porque nós gostamos de falar que o Espírito Santo está habitando no nosso coração só para nos abençoar, só para atender os nossos pedidos. Porque o Senhor nos deu, não, Ele está assim para isso também, mas Ele sabe o nosso interesse, Ele sabe o nosso compromisso, Ele sabe quando a gente está sendo sincero, quando a gente está sendo falho. Ele sabe até onde eu posso percebê-lo. Ele não vai me cobrar além do que aquilo que ele sabe que eu posso. Mas ele também não pode ser enrolado por um homem dizendo, eu fiz o que eu podia. Ele sabe. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Coloque-se diante de Deus.
Quando nós falamos colocar diante de Deus, eu estou colocando a minha vida, minha pobre vida, que se Deus não tiver misericórdia dela, ela se perderá. Mas assim como aquele cego tinha conhecimento das promessas de Deus, nós temos conhecimento das promessas de Deus. Assim como Zaqueu reconheceu que estava errado e procurou por Jesus e falou: Senhor, vou mudar tudo isso hoje. Vou me livrar de tudo que me seduziu. Eu vou te seguir. E Jesus deixou claro para ele que não importa que os homens o rejeitavam. Deus nunca havia o rejeitado. Zaqueu nunca seria convidado para ir numa igreja, mas Jesus foi direto na casa dele. Ninguém apresentaria Zaqueu para Jesus. Jesus se apresentou direto. Por que Deus faz isso por alguém tão ruim? Porque Zaqueu dentro dele estava sinceramente procurando por Jesus. Ele não estava feliz com a vida que ele levava. Ele sabia que ele estava fora das promessas de Deus. Deus sabe o nosso coração. Ele sabe como você tem reagido, como nós temos reagido diante das suas promessas. Além da razão, além dos olhos. Pense nisso. Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui na tua casa para prestar-te culto. A nossa presença aqui, ó Deus, é o nosso tributo, é o nosso culto, é o nosso sacrifício. Nós estamos aqui, Senhor, voluntariamente, a prazer no nosso coração, em estar na tua casa, em cantar as tuas músicas, em rever os teus filhos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Estar nos teus átrios, ó Deus, é melhor do que em lugares mil. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para oferecer a Ti o nosso culto, recebermos a Tua palavra e Te pedirmos: Deus, opera isso que nós acabamos de ouvir na nossa vida. Dá-nos, ó Deus, a visão deste cego. Dá-nos, ó Deus, a humildade deste rico. Dá-nos, ó Deus, a sede, o comprometimento, o entendimento das Tuas promessas. Abra os nossos olhos, ó Deus, para vivermos num tempo além do nosso tempo. O tempo que o Senhor tem prometido para o Teu povo na terra. Guarda-nos, ó Deus, de sermos seduzidos pelo mundo, atraídos pelo nosso ego, pela nossa carne, pelos prazeres momentâneos, pelas coisas passageiras. Livra-nos, ó Deus, dessas ciladas, dessas armadilhas, e permita, Senhor, que o Teu Evangelho cresça em nós. Coloque em nós, ó Deus, paladar pelas coisas dos céus. Coloque em nós, ó Deus, interesse verdadeiro pelas coisas dos céus. Que o Teu povo, ó Deus, venha sentir alegria em Te buscar, em Te louvar, em Te adorar, em se relacionar contigo. Acreditar, ó Deus, que a queda do homem foi verdadeira, foi terrível, que existe uma condenação sobre a humanidade, que só o sangue de Jesus Cristo nos põe a salvos dela, para que possamos, ó Deus, jubilosos Te louvar por nossa tão grande salvação em Cristo Jesus. Que essa salvação, ó Deus, seja uma certeza. Deus, nós queremos a uma só voz, a um só coração, em pé aqui na Tua presença, te dizer, ó Deus, que o dia da nossa salvação foi o melhor dia da nossa vida. Foi a melhor coisa que nos aconteceu. Nunca, ó Deus, acontecerá uma coisa maior do que ser alcançado por Sua tão grande salvação em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, Te agradecendo por esta bênção, incomparável, insondável bênção da nossa salvação em Cristo Jesus. Deus, se tem aqui alguém confuso, triste, ferido, doente, oprimido, nós estamos na Tua presença, Tu és o nosso Deus.
Quantas vezes o Senhor já nos curou aqui, ó Deus. Quantas vezes o Senhor já nos confortou, já nos consolou. Mais uma vez eu te peço, ó Deus, olha para o coração do teu povo que está na tua presença e opere, ó Deus, poderosamente o seu querer. Manifeste, Senhor, o teu poder. Entra, ó Deus, na história da nossa vida e glorifica o teu nome no nosso viver. É no nome de Jesus que nós oramos e por tudo te agradecemos, ó Deus. Amém. Diga comigo, Deus, em nome de Jesus, eu oro agora. Eu quero te buscar sinceramente, de todo o meu coração, todos os dias da minha vida. Livra-me, ó Deus, de qualquer engano, dentro de mim ou fora. Eu creio que o Senhor me conduzirá na sua verdade, em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.